Nós estamos muito honrados com o convite de podermos conversar um pouquinho com os nossos irmãos que aí estão a respeito do Evangelho de Jesus. E buscando um tema para este momento, nós chegamos no capítulo 9 do nosso querido Evangelho. Por mais que a gente tente muitas vezes abrir de novo, buscar outro tema e perguntar, por que isto agora? Será que esse é o tema de hoje? Será que é o que nós estamos precisando para este momento? E nós resolvemos aceitar que realmente nós estamos precisando deste tema para este momento. No capítulo 9, o bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7 é sobre a paciência. E a paciência. E ele é muito interessante, esse capítulo, porque começa falando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aos seus filhos bem-amados, e nos pede que não nos aflijamos quando sofrermos. Vamos enumerar alguns sofrimentos, perdas de entes queridos. Nesse momento, é algo que formou uma grande ferida no coração da humanidade. Quantas despedidas! E por que diria o nosso Pai que a dor é uma bênção? Se esse é um momento tão delicado, e porque Ele pede que não nos aflijamos perante essa dor. Para nós que compreendemos um pouquinho da doutrina dos Espíritos, já podemos pensar no amanhã, no reencontro, no que ainda podemos fazer por aqueles nossos queridos que partiram. Qual, nesse instante, pode ser a nossa postura diante desse sofrimento? Inevitável as despedidas, inevitável esta dor. É algo que precisamos crer muito na vida futura. É algo que precisamos nos preparar todos os dias um pouquinho. E colocar todos os dias na nossa bagagem eterna a esperança. E compreender que nós teremos reencontros no plano espiritual com esses seres tão amados que nos precedem na grande viagem. O desemprego. E às vezes nós perguntamos, por que agora? Por que comigo? Também, dentro da sutileza da vida, nos traz o Criador as provas escolhidas no plano espiritual. E aí muitos de nós vai perguntar, mas como que eu escolhi uma prova de ficar desempregado e não me lembro? Lá na acústica do Espírito está gravada.
profundamente gravado. A necessidade de aprender com as perdas. Muitas vezes deixávamos para amanhã, tínhamos preguiça, desistíamos, não valorizávamos o nosso trabalho material. Se empregadores, por qualquer questão, despedíamos sem piedade os nossos funcionários subalternos, muitas vezes até com uma certa crueldade, sem nos deixar tocar pela dor alheia. E para podermos crescer e vencer na senda do progresso espiritual, certamente que nós precisaremos passar pelas provas. E o capítulo 9 do Evangelho, no item 7, nós vamos entender que a paciência é também uma caridade. E quando é que a paciência é uma caridade? Que nós devemos praticar compreendendo esta lei ensinada por Jesus. Quando é que a paciência é uma caridade? Poderíamos entrar por muitas portas, mas vamos entrar por uma em especial. Com aqueles que não acompanham o nosso passo. Muitas vezes, já porque o tempo venceu as suas forças. Com aqueles que já não têm para nos dar a energia de outrora. Com aqueles que nesse momento estão ao nosso lado, passando por enfermidades, exigindo os nossos cuidados. Pelos que não pensam como nós. Pelos que não veem pelos nossos olhos. Aqueles que não atingiram ainda esse patamar que nós achamos que já atingimos. Então, é o Evangelho que nos convida a pensar quando diz: bendizei o Deus onipotente pela dor deste mundo, porque vos marcou para a glória nos céus. Jesus exemplifica, passando pela sua trajetória terrena, sendo espezinhado, desrespeitado, abandonado, para depois, somente depois, após muito sofrimento de nossa parte, nós começarmos a compreender a sua trajetória de amor. O trabalho que ele deixou como legado para cada um de nós. Lembrando que ele passou muito bem pelo sofrimento, que ele soube vivenciar a sua dor como ninguém. E nos trouxe a grande lição do perdão, porque o perdão também está inserido na paciência, na tolerância, na compreensão de todas as situações do mundo que nos cerca. A vida é bem difícil, eu o sei.
compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete que acabam por ferir. Porém, atentarmos-nos nos deveres que nos são impostos e nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. A vida, bem eu sei, é composta de 1000 nadas. E o é. É tão ampla, são tantas as oportunidades que nós temos de crescimento, de refazer caminhos, de compreender as situações, de melhorar como pessoas, como seres, como habitantes desta terra. Nas mínimas coisas, compreendendo que tudo obedece uma lei maior. Embora que tenhamos liberdade para caminhar, escolher, vivenciar, compreender, nos arrepender, retornar, tentar outra vez. Muitas vezes, quando começamos a compreender, a nos acalmar diante das adversidades da vida, as enfermidades já estão buscando o nosso corpo. Enfermidades estas que primeiro alcançaram o nosso espírito, nesses 1000 nadas da intolerância diária, nessas dores da alma que nós vamos buscar pela nossa forma de olhar o mundo e passar pelas escolhas diárias. Trabalhar os nossos sentimentos, nos conhecer um pouquinho, nos colocar como centelhas divinas, como filhos do mesmo Pai, como viajores desse planeta onde não há privilegiados, embora que muitas vezes nos perguntemos como é que fulano, que beltrano, que cicrano usa e abusa do mundo que vive. E parece que nada lhes acontece. Não queiramos nós fazer parte do amanhã dessas criaturas. Paciência para aprender. E agora que eu sei, o que faço comigo? Paciência para aplicar esses ensinamentos e para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Paciência para acreditar que é possível refazer caminhos. Paciência para não carregar pesados fardos de culpa. Antes, busquemos o arrependimento sincero e as formas de criarmos novas oportunidades que muitas vezes começa a partir do nosso pensamento. Aprender a amar.
aprender a carregar os nossos fardos. Quando olhamos para o outro, percebendo que perante as misérias do mundo não temos problema. Quantas vezes nós vamos dizer, eu era feliz e não sabia. As coisas não eram tão ruins quanto pareciam ser. A vida não era tão pesada quanto eu imaginava. Aquela pessoa que muito reclamamos dela, transforma-se na razão do nosso viver quando ela parte. Porque aí nós passamos a vê-la, a enxergá-la. Descobrimos as suas virtudes antes desprezadas. E vamos nos perguntar, por que não fui mais paciente? Por que não fui mais caridosa, mais tolerante, mais amorosa? Por que não olhei para o mundo com mais simplicidade? Porque procurei sempre os caminhos mais difíceis e mais complicados. E é o Cristo que vem nos convidar a olhar para o alto, a vislumbrar um amanhã, a levantar quando estivermos caídos, a tentar de novo, tantas e quantas vezes for necessário. Entendendo que Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso mestre bem-amado, passou por tanta dor. E ele não tinha nada a expiar. Ele passou por esta dor pacientemente e espontaneamente, para que nós tivéssemos um futuro melhor. Então, precisamos aprender a respirar fundo, a contar até 1000, 2000, 3000. Mas que essa contagem comece até 5, até 10, até que ela cresça. Até que a gente cresça em sabedoria. Até que nós possamos entender este caminho divino e sagrado que fomos convidados a trilhar para o nosso crescimento moral e espiritual. E eis que a pandemia veio, aproximou-se de nós e se espalhou sobre a terra, nos convidando à paciência, a novos hábitos, a olharmos um pouco para dentro de nós, a fazermos esta grande descoberta e a ver que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Aquele que partiu, certamente chegou o momento. Seja no momento de alegria, de sensatez, de resignação, estando pronto com a sua bagagem eterna arrumadinha, ou seja, em meio a tantas aflições, as tantas alfinetadas, as tantas picadas que recebeu,
também que espalhou no seu caminho. Precisando desse tempo de recuperação, aonde precisará reviver, passo a passo, uma história transformadora. Quando paramos para pensar e refletir na grandeza de Deus nosso Pai, quando nos diz que a paciência é necessária para aprendermos a olhar melhor o caminho por onde trilhamos, sem deixar de perceber as flores, os espinhos, que as nossas escolhas são dioturnas, mas que teremos sempre a mão amiga e protetora de Jesus sobre nós, norteando o nosso caminho e nos convidando a segui-lo. E nos dizendo: confiai, porque a dor é uma bênção. Que Deus envia os seus filhos bem-amados para que eles possam restaurar a sua pureza, a sua dignidade, para voltar à casa do Pai, apaziguados, serenos e felizes. Meus queridos irmãos, espero ter chegado pelo menos no coração de alguém, encarnado ou desencarnado, na singeleza das nossas palavras. Agradecemos imensamente por essa oportunidade e deixamos aqui o nosso fraternal abraço. Muito, muito obrigada.